Vamos lá pessoal, vamos entrando, vamos aguardar um pouquinho e vamos começar a conversar mais uma vez sobre política. O assunto hoje, olha, é interessante, plano de governo, mas não é tão importante agora, né? Na verdade, não estamos no momento da apresentação de plano de governo, porque ainda estamos no registro de candidaturas, né? No momento do registro de candidaturas. Então, a gente não pode afirmar que estamos no momento de falar sobre plano de governo. Mas como ontem foi falado numa live sobre plano de governo, numa live específica do município, então por isso que eu estou também querendo tomar esse assunto, né? Falar sobre esse assunto. Mas ainda tem um pouquinho de tempo para poder explicar e publicar o plano de governo, que na verdade o plano de governo muitas vezes é registrado em cartório, além de ser registrado no próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né? Obrigada pelos joinhas de quem está entrando. E vamos lá, pessoal, aguardar, entrarem. Aparece aí para mim quem está entrando, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, que não está mostrando para mim quem está entrando. Vamos ver, vamos ver. Queria muito saber quem é que está entrando nesse momento, mas tudo bem. Nessa mídia não dá, mas nessa daqui dá. Valeu, obrigada pelo joinha. Vamos lá e vamos aguardar um pouquinho para podermos falar a respeito de PAG, Plano de Ação Governamental, vulgarmente chamado de plano de governo. Não dá para falar de plano de governo sem antes falar de uma coisa muito importante que foi feita no nosso país, que é a Lei de Transição de Governo. Muito importante, obrigada aí também. Muito importante a Lei de Transição de Governo. Em vários lugares não deixaram nem aprovar. Em vários lugares não quiseram que a transição de governo fosse colocada em prática. Tudo bom? Tudo bom? Obrigada pelo pessoal que está entrando, fico feliz. Vamos lá. Então, em muitos lugares não foi colocado em prática a lei de transição de governo. Isso foi muito triste, porque a falta da lei de transição de governo leva muitos municípios a terem enormes prejuízos, até nós cidadãos, na verdade, né, temos enormes prejuízos, junto ao erário público. Por que nós temos prejuízos junto ao erário público? Uma vez que, bem da verdade, a lei de transição de governo foi feita, idealizada, pensada para dar lucro ao município, não dar prejuízo, né? Por que a gente tem esse problema com relação a isso, né? Uma coisa importante de todos saberem. A lei de transição de governo, ela serve, como o próprio nome diz, né? Transição de governo. No momento de transição, passar o governo para outro governante. Nós não conseguimos ainda, em nosso município especificamente, termos uma lei de transição de governo cumprida até esse momento. Vocês acreditam que até esse momento nós não conseguimos ter a lei de transição de governo colocada em prática no nosso município? Então, todos aí os outros de todos os municípios do Brasil, você que está me ouvindo aqui, você também que está me ouvindo aqui é mais do nosso município, e aqui é em nível Brasil. A lei de transição de governo serve para saber de tudo que está acontecendo no Brasil, através de cada município, em função de entra e sai de governantes, certo? Se a cada 4 anos entra um e sai outro, ou às vezes se mantém o mesmo, é super importante, interessante, necessário que seja cumprida uma lei de transição de governo. A bem da verdade, nesse ano, 15 de novembro, por exemplo, que termina as eleições, né, em municípios que não tem o segundo turno. Onde tem segundo turno ainda dá tempo de dar uma alinhada e uma consertada. No caso do município menor, que ainda não tem a transição de governo confirmada, né, não tem a lei municipal, por exemplo, daí o que ocorre? Ocorre que os cidadãos, a população, fica sem saber sobre as informações referentes à transição de governo, referentes a como está deixando um governante deixando o município e outro que vai entrar. E pasmem, nesse momento de campanha, nesse momento que é a hora certa de convencer, convidar a população para ter as informações e para participar,
acaba sendo o momento que os políticos se encolhem, se recolhem de medo, sabe do quê? Os políticos mais velhos, os políticos da velha política, eles têm medo de serem impugnados, de impugnar o registro de candidatura. Porque esse momento, daqui até praticamente dia 10 de outubro, é o momento que se pode impugnar as candidaturas. Então é muito interessante que a população saiba que a transição de governo serve para que a população saiba sobre como está deixando o governo e entrando outro. Obrigada por quem está entrando aí, fico feliz, brigadão, brigadão. Obrigado pelos joinhas aqui. Estou em 2 mídias diferentes hoje novamente, por isso que eu viro para cá e viro para cá um pouco, tá? Mas a intenção é conversar com vocês e poder ter um feedback, tá? E, se possível, quanto mais gente puder trocar ideias a respeito, mais feliz eu fico. Então, assistindo a apresentações de quem já se diz com plano de governo feito, a gente fica triste, porque, a bem da verdade, esse momento, como eu falei, é o momento do registro de candidaturas. Então, quando afirma-se, por exemplo, que tem plano de governo já no site do TSE, não é verdade, não está ainda publicado. Por que não está publicado? Como que pode-se, na verdade, publicar plano de governo se a candidatura não está deferida, né? Ainda o registro de candidatura não está deferido. Então é uma judiação o fato de a pessoa achar que já registrou, né, a candidatura e que na verdade ainda não o fez. Por quê? Porque entregou os documentos no registro de candidatura. Mas enquanto não foi deferido o registro de candidatura, então não significa que a pessoa ela já pode apresentar livremente ou tranquilamente, falar sobre o seu plano de governo. Falar pode, é lógico, mas na verdade o plano de governo tem que contemplar a realidade, né? O PAG, o Plano de Ação Governamental, tem que estar muito alinhado com a realidade. Por quê? Porque um PPA, que é Plano Plurianual, mais uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais uma LOA, que é Lei do Orçamento Anual, tem que estar pensado, tem que estar atrelado ao plano de governo. Então, é uma imbecilidade e uma falta de compostura, de educação com a população, uma falta de consideração com a população, afirmar que o plano de governo está pronto ali, está lá no Tribunal Superior Eleitoral, está no site, vai lá e acessem. Nesse momento, não é verdade que está no site. Não é verdade que é só ir lá e acessar, porque não está lá. Então eu fico triste quando assisto algumas lives, e na própria live, infelizmente, quero considerar apenas que são equívocos. Mas que nesse momento, na fase em que eu me encontro, eu não posso mais autorizar simplesmente alguns equívocos. Eu não posso achar que quem é candidato agora, já com o registro pendente para ser deferido, eu não posso considerar que possa cometer esses equívocos de afirmar que o plano de governo está no TSE para ser lido, o que não é verdade, não está no site. Não é verdade, tá? Por enquanto não é verdade. Mas, por exemplo, falam algumas coisas que são bem interessantes para refletirmos. Então, o plano de governo, quando o político fala a respeito, por exemplo, de processo seletivo para cargos técnicos. Nossa, muito bom, legal, interessante. Quais os critérios? Já pensou antes para poder falar? Não é só falar, faremos processo seletivo. Tem um partido, que posso falar aqui, que é o Partido Novo, que colocou-se na política como uma nova proposta nesse sentido de processo seletivo para os cargos. Daí eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que os cabos eleitorais de cada partido, as pessoas que se envolvem para se candidatarem, elas aceitam, topam ou concordam em passar em processo seletivo, em até prestar o processo seletivo para cargos que o próprio nome diz, cargos comissionados, cargos de confiança? Então tem que se preocupar um pouco com aquilo que se promete, um pouco não, muito, tem que se preocupar muito com aquilo que é prometido, porque o plano de ação governamental, o PAG, o plano de governo, tem que ser feito de acordo com a realidade. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma das coisas importantíssimas que em plano de governo deve ser pensado a respeito de ser falado. Olha, isso aqui é uma lei orgânica do município.
Lei Orgânica do Município, tá? O que acontece com uma lei orgânica do município? Uma lei orgânica, como o próprio nome diz, ela organiza o município, né? E deve ser revisada sempre, assim como o plano diretor. Então, quando a gente vê falar-se sobre plano de governo, sendo que foi promulgada em 2 de abril de 1990, a Lei Orgânica do Município, no nosso município, tá? Aqui, pessoal, em nível Brasil, e aqui falando mais a respeito do nosso município. Então, se é de 1990 e, na verdade, janeiro de 2017 foi a última edição consolidada, apenas edição consolidada. Nós temos de 2017 até 2021 uma diferença muito grande daquilo que foi proposto. Então, hoje, o plano de ação governamental, o PAG, ou plano de governo, né, que os políticos costumam dizer, os políticos homens não gostam de utilizar as palavras corretas, conforme eu falei para vocês, eles gostam de acostumar o povo a falar postinho, ao invés de falar unidade básica de saúde, para não se encontrar depois o endereço, os responsáveis, para não encontrar quem é o médico de plantão naquela unidade básica de saúde, naquela UBS, né? Então fala postinho, que daí judiação, mesmo as pessoas que quiserem procurar, que tenham acesso hoje à parte digital e vai procurar, né, postinho, infelizmente não encontra como postinho, né? Encontra como UBS e o nome da pessoa homenageada ainda. Olha que judiação, gente. Dá muito dó, né? E perante o Ministério da Saúde só consta códigos. E nós somos números, certo? Então nós somos números de RG, de CPF, do SUS, do cartão do SUS, né? Então quando se fala em plano de governo, tem que se pensar muito bem naquilo que vai ser apresentado, estudado, né, para apresentar, e não querer, de repente, enganar a população. Se a gente fala em X dias de momentos em que vamos fazer uma visita nos bairros para depois apresentarmos as soluções, não. Para isso que existe a campanha política, para isso que existe os candidatos a vereadores, para isso que existe o grupo político, para estudar as situações, apresentar as propostas e fazer uma hashtag Política Plus Brasil. Vamos fazer uma hashtag Política Plus Brasil, ao invés de manter a mesma coisa da forma que sempre é feita, todos os anos eleitorais, tudo do mesmo jeito, com a diferença que esse ano a visita, o tete-a-tete com a população vai acabar sendo bem reduzida, né, gente? Vocês vão de convir que esse ano a apresentação de plano de governo junto à população, por causa de não poder haver aglomeração, né, será bem reduzida. Então, olha como nós da população, nós estamos, infelizmente, reféns, né, deste ano, do tipo de política que estão nos ofertando, né? Nós não estamos tendo uma campanha, não estaremos tendo uma campanha com propostas, com renovação, com propostas que a gente possa acreditar que serão feitas viáveis, também com a preocupação de que serão dado continuidade àquilo que está proposto para ser continuidade em 2021. Então, para vocês que não sabem, o plano de governo tem que contemplar, desse momento agora, vamos colocar, de novembro, após ganhar a eleição, o mês de dezembro até janeiro, antes de assumir, os prefeitos do Brasil, pessoal, do nosso município, devem apresentar a sua proposta do que farão assim que assumirem. Por quê? Porque nós cidadãos, somos sempre lesados, sim, dinheiro do erário público, eu considero isso corrupção. E é por isso que o pessoal fica bravo de eu falar a verdade, né? Não é uma verdade absoluta, é a verdade do que eu conheço desde 1992. Por isso que eu estou um pouco intolerante, vamos dizer assim, com propostas feitas que não tem nada a ver, com o papo furado. Falo que a gente tem 400 candidatos no nosso município. E aqui no Brasil, mais de 10 mil candidatos no Brasil, né? E de repente, o que acontece numa dessa? Ninguém tem proposta. São todas genéricas. Eu vou batalhar pela educação.
eu vou batalhar pela saúde, eu vou batalhar pelo desenvolvimento econômico, eu vou batalhar pela criança e adolescente. Tá, vai batalhar. Eu pergunto, daria pelo menos, para estudar aquilo que você vai propor, para poderem os cidadãos confiarem em vocês, políticos, do executivo e do legislativo, tá? Para confiar em vocês, para dar o voto, o tão precioso voto, né? Que a gente, a única coisa que a gente tem nesse momento, né? É o voto. Então vocês vão de convir, gente, que o plano de governo, no caso do executivo, é algo fundamental para contemplar a verdade dos fatos, a verdade do que ocorre no momento referente à própria política, à própria campanha. Então, qual que é a verdade? A verdade é aquela, vocês sabem? A verdade é aquela que contempla o presente com o futuro. O passado, daquilo que se quer colocar em plano de governo, deve ser estudado para apresentar à população. Então, vou dar um exemplo em nível municipal, tá, pessoal que está vendo no Brasil, que é de outros lugares, junto a vocês aqui, vamos lá, do nosso município. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação específica, porém interessante para todos. Um exemplo, projetos que existem há muito tempo no município. Vamos lá. Então, projetos são feitos assim, né? Esse é o tamanho de mapa referente a um projeto no município. Sabe de quando que é esse? De 2000 e... Cadê? Eu me recordo que eu estava lá em 2007. Esse daqui é do dia 1/12 de 2005. Tá? Esse projeto aqui no município é de 1/12 de 2005. Nós estamos em 2020 e esse projeto, que não é o mesmo, obviamente, deve estar diferente, mas eu não fui atrás para saber como está, porque a gente tem que esperar realmente a audiência pública onde se apresentam as verdades, né? Onde o cidadão tem acesso, onde isso aqui está informado, né? Então, de 2005 para agora, 2020, está começando a colocar isso em prática. 2020, de 2005 a 2020, agora vai ser colocado em prática. A realização da revitalização de um determinado local, bairro, que no caso aqui é o Jardim São Miguel. Ok, pessoal? Vocês que são do Brasil todo aí, contempla no seu município, veja alguma coisa que foi prometida há muitos anos e que na verdade nunca é feito, nunca é realizado. Nós temos aqui um grande histórico de lagos. Vocês aí devem ter em cada município também algum histórico específico. No nosso caso, lagos é o histórico nosso, né, dos lagos, de realmente irem muito dinheiro para baixo da água, né, pro ralo, né, literalmente. Por quê? Porque nunca se faz aquilo que está no projeto. Eles conseguem colocar muitos aditivos. E você pensa que em plano de governo contempla-se os aditivos? Falando novamente em aditivo, o que é aditivo? Aditivo é simplesmente aditar contratos. Simplesmente aumentar valores de contrato. Então, no plano de governo, ninguém coloca lá que numa obra de 3 milhões, na minha gestão, essa obra vai custar 2,5 milhões. Mesmo porque, além de tudo, se essa construção, se essa reforma foi licitação sobre a obra foi feita no ano anterior, a desculpa que vai dar aquele fornecedor da gestão anterior é que, na verdade, precisa aditar o contrato, aumentar o valor. Então não é verdade quando se fala que pode se economizar. Mesmo porque não tem como economizar naquilo que já foi licitado, que já foi contratado pela outra gestão. Então me preocupa quando se fala em plano de governo e que vai economizar alguma coisa, sendo que não existe, vamos usar a terminologia alçada para aquilo, né? Um novo gestor público, ele não pode dizer que ele vai economizar. Por quê? Porque o dinheiro é nosso e nós queremos que gastem conosco, no município, com o cidadão. Quando que vão entender isso? Então a palavra economizar
não me cativa nem um pouco. A partir do momento que muitos cidadãos no passado comentaram e aceitam e falam, arroba, mas faz. Não sei se no município de vocês acontece isso, mas em muitos municípios do Brasil acontece, né? Então, numa dessa, o que acontece? A gente se preocupa quando se fala em economizar. Por que economizar? Porque o orçamento do gestor que vai entrar em janeiro de 2021 é o orçamento referente a 2021, que foi feita pela gestão anterior em 2020. Então, é mentira, é uma inverdade, é um desrespeito à população você fazer um plano de governo onde você mente que você vai fazer, tá? No primeiro ano já de mandato. No primeiro ano já de mandato. Então, pelo amor de Deus, poupemos o cidadão desse tipo de coisa, né? Tem que poupar os cidadãos disso. E os cidadãos não podem acreditar nisso, né? Os cidadãos não podem aceitar isso. Por que nós, cidadãos, não podemos aceitar que os políticos faltem com a verdade para conosco? Porque quem paga a conta sempre somos nós. Nem que seja no refis. Nem que seja no refis, né? Mas quem paga a conta somos nós. Sempre somos nós. O dinheiro é dos impostos. O dinheiro é nosso. Fomos nós que pagamos, né? Pode sim, infelizmente, pela cultura brasileira, as pessoas mais simples, humildes, que vendem o seu voto, que também dependem daquela bendita remissão de débitos, por necessidade, né, gente? Comprovadamente necessário, muitas vezes, famílias simples, humildes, mas não vendam o seu voto, pelo amor de Deus. Não vendam o voto em troca de pagamento de água, de luz, né, de necessidades básicas assim que estiverem muito pontuais. Não façam isso. Tenham mais dignidade, né? Por quê? Porque no plano de governo eles prometem e não cumprem mesmo, enquanto não houver uma regra básica, obrigatória, que se não cumprir plano de governo, o cara vai pro chilindró. Se em 4 anos ele não cumprir, se não tiver formas de mensurar isso, se o Tribunal de Contas não aprovar as contas dentro dos 4 anos, vai continuar eternamente essa tristeza de política, a nossa política, não só municipal, a política brasileira. Por quê? Porque é inconcebível a gente assistir a julgamentos, simplesmente a pessoa tem, nos julgamentos do Tribunal de Contas, contas de 1900, e a última vez que eu estava vendo no Tribunal Superior, estava de 1989 sendo julgada. Um cara que é pré-candidato no município do interior, lá no Fundão, né? E daí estava sendo julgado as contas, né, em pleno 2020 de 1989, para ver se o cara poderia ou não poderia participar dessa candidatura agora. Me poupe, gente, me poupe. Tá na hora de vocês, autoridades, também não judiarem tanto da gente, não judiar tanto do cidadão assim, né? A gente precisa com que a política seja mais transparente, mais límpida, que as coisas sejam feitas com as mãos limpas, né? Que comece a mostrar para o cidadão, até aqueles interesseiros que entram em política muitas vezes achando que vão receber até dinheirinho na mão. Gente, dinheiro na mão em espécie em campanha política, nesse momento, depois que registrou candidatura, olha, desculpa, mas é uma imbecilidade, uma ignorância falarem que não vão querer receber dinheiro de fundo partidário eleitoral, não vai querer receber dinheiro em espécie. Não existe isso, não existe. Para nós mulheres, o que existe é a assinatura dos recibinhos todos depois para o partido, referente àquilo que o partido lhe ofertou. Então, desde o profissional da área digital, por exemplo, para te colocar no site, para fazer sua foto, tudo que tem o CNPJ no material, já significa que você já está sendo, entre aspas, o custo da campanha. Você já está sendo a pessoa que está gerando aquele custo para o partido. Então, por favor, principalmente mulheres, inadmissível dizer que vai recusar fundo partidário. Por favor, não façam isso. Mas o assunto é plano de governo, né? E plano de governo é importante que seja realista. O plano de governo tem que ser simplesmente viável.
Um plano de governo tem que ser verdadeiro. Um plano de governo tem que ser estudado e apresentado nesse momento de campanha. Então, se vocês perguntarem, tá bom, Assunção, qual é o seu plano de governo como candidatura independente? Gente, meu plano de governo tinha, vocês não têm noção. O meu próprio livro, por exemplo, tá? O livro ficou com o que eu aprendi, o primeiro livro que eu fiz, que escrevi sobre política, injustiças eleitorais, ficou com 247 páginas, contando sobre 180 dias conhecendo a política, né? Os bastidores da política, em cargo de nomeação, conhecendo o ambiente insalubre em 188 dias, num gabinete insalubre, num ambiente insalubre. Eu falo insalubre por causa das fumaças de cigarro, né? Que infelizmente em 2007, por exemplo, não tinha quem recorrer para reclamar de cigarro, né? Então, numa dessa, bem, meu plano de governo tinha tantas páginas, eu tinha tantos objetivos, e resolvi apresentar esses objetivos à juventude. E daí, como que eu fiz isso no plano de governo para apresentar os objetivos à juventude? Eu associei, atrelei os objetivos do nosso município aos ODS. ODS igual a Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, rumo à Agenda 2030. Para quem não sabe, desenvolvimento sustentável é um assunto na nossa região e agora no Brasil, né? Desenvolvimento sustentável é um assunto hoje nacional e internacional e mundial, na verdade, né? Então são muitos países que aderiram aos ODS para, na verdade, colocar em prática os ODS dos municípios, né? Nos estados e também no Distrito Federal. Então, numa dessa, é óbvio que um plano de governo tem que contemplar aquilo que já existe diagnóstico, que já existe estudos. E daí eu resolvi associar esses estudos já dos ODS junto aos PRS, Programas de Responsabilidade Social, Ambiental, Cultural, Educacional, Esportivo, de Justiça e de Turismo. Nesses, vamos dizer assim, eixos que eu me dediquei aos PRS para dar sequência utilizando os ODS, junto ao Executivo e Legislativo, para colocar em prática. Então, o que foi muito importante, que foi interessante, que no encontro com a juventude, a intenção dos PRS é para o protagonismo juvenil, ok? Gostaria muito que os jovens, ao invés de serem, infelizmente, mulinhas nas pracinhas, né? Ao invés de estarem aí no mundo do crime, gostaria muito que os jovens do bem pudessem, pelo menos, se inteirar dos ODS. E foi muito legal, porque daí eu resolvi apresentar aos políticos, no caso do Legislativo, na Câmara Municipal, aos jovens, para o protagonismo juvenil, convidei jovens de escola pública, escolas públicas, né? Foram vários representantes de várias escolas públicas. E também no Legislativo, os próprios vereadores, muitos deles participaram e vieram a entender melhor de como eles poderiam colaborar. E numa dessa, no plano de ação governamental, que já estava sendo estudado desde 2014, depois da Copa do Mundo, que eu fiquei muito animada para começar a colocar em prática os PRS, e de lá nós teríamos, como temos hoje, a sede do CASA, Centro de Atividades Sociais, que refere-se a esses PRS, na área cultural, né, que a gente faz muita atividade cultural, só que com a aglomeração agora, desde janeiro desse ano, não pudemos mais receber as pessoas do Centro de Atividades Sociais. E foi montado e seria aberto ao público e apresentado no dia 23, logo após o Carnaval, depois do fatídico dia 23 de fevereiro, que eu sofri aquele acidente, né? Então, mais um motivo para saber que foi motivação política, porque eu inauguraria o Centro de Atividades Sociais aberto ao público e lançaria, logo depois do Carnaval, após a quarta-feira de cinza, eu já estava distribuindo os convites para o pessoal vir visitar, né? A ponto de eu ter levado, né, uma lasca de concreto na minha face, numa emboscada que fizeram para mim, que enquanto não for descoberto, eu não ficarei feliz, porque eu gostaria muito de saber sobre as investigações, até ajudar a conduzir as investigações, né? Mas infelizmente ainda não consegui. Mas o mais importante, que o plano de ação governamental que eu estava falando para vocês,
com os jovens sobre os ODSs, o que eu fiquei muito triste. Eu estava falando sobre uma atividade internacional, correto? Eu estava falando a respeito dos ODSs para o nosso município, porém o projeto ele é mundial. É uma agenda 2030, é uma agenda mundial, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se vocês googarem lá, obviamente que é da ONU, Organização das Nações Unidas. Quando a gente fala em ONU, a gente fala em 197 países que aderiram a isso. E o Brasil aderiu aos ODSs. Por enquanto, o presidente Bolsonaro, em nenhum momento, vamos dizer assim, desaderiu, né? Cancelou a adesão aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, na verdade, já fez outras coisas, no sentido de minimizar o que o PT fez, de, vamos dizer assim, sacanagem, né, com relação ao terceiro setor, às ONGs, às OCIPs, que envolvem diretamente essas atividades. Porém, simplesmente deixar de aderir, o Brasil não deixou de aderir, continua, né, bem ali com os objetivos, né, alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, e muita coisa tem andado, tem sido passo a passo sendo realizado, porque muitas empresas multinacionais também aderiram, então tem muita coisa interessante acontecendo referente aos ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, rumo à Agenda 2030. Para quem chegou agora, é sobre isso que a gente está falando, sobre os ODSs no plano de ação governamental, no plano de governo. Então, eu estou empolgada falando a respeito, explicando tanto no Executivo como no Legislativo, vamos implementar os ODSs, e na verdade os jovens simplesmente me esclareceram com algumas coisas tão minimizadas no próprio município. Aqui eu falo com o Brasil, aqui eu falo mais com o nosso município. Minimizaram de uma maneira que eu achei tão interessante. Boa noite. Me minimizaram de uma maneira que eu achei tão interessante, essa minimização do assunto, que eu falei, meu Deus, eu estou muito à frente do meu tempo, como sempre me falaram, né? Na vanguarda do assunto. Eu explicando a respeito dos ODSs, e um dos jovens comentou assim, viu, mas não dá pra gente falar também sobre a passagem daquele local super escuro, que as minhas irmãs têm que passar lá todo dia para ir para a escola, e eu estou muito triste de que não tem iluminação lá. Daria para ajudar nisso? Gente do céu, eu fiquei tão triste com isso. Eu achei isso um absurdo tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, que triste mesmo, né? A gente não pensar muito mais além daquilo que não está nem na cabeça das pessoas no momento, né? Que é hoje um plano de governo. Então, apresentar plano de governo hoje, falando, por exemplo, que vai demorar o diagnóstico para ser feito, no mínimo 100 dias para fazer um diagnóstico, me poupe, né? Espero que você releve isso, candidato a prefeito que falou sobre isso, e que encerre, na verdade, essa atividade desde já, porque você pode utilizar agora os dias para poder já apresentar o que vai ser feito. A visita bairro a bairro, muito legal, vai inclusive conferir, né, aquilo que é necessário fazer. Super interessante, né, gente? Nível nacional, visita bairro a bairro. Vai demorar quantos anos para visitar todos os bairros de um município? Meu Deus do céu, isso porque hoje tem drone, Google Earth, falar em 100 dias. Nossa, quase... Então tem que tomar cuidado com o plano de governo, gente. Plano de governo, assim como no caso dos vereadores, os candidatos a vereadores, né? Olha que incrível. Eu postei a live e tento conscientizar as pessoas, e, no entanto, a gente acaba não tendo nem a preocupação dos candidatos, que estão ainda com seus registros de candidaturas a serem deferidos. Eles não estão nem preocupados em quererem saber sobre o município, em querer saber sobre um plano de governo, em querer conhecer a política. Eu espero que quem ganhar a eleição, né, possa, depois do dia 15 de novembro, exatamente do dia 16 ao dia 30 de novembro, assistir as minhas lives, onde eles vão se inteirar de qual é a obrigação deles junto à nossa população. Hashtag Assunção e sua opinião com a população. Né? Então, quando vocês verem essas hashtags, por favor, pode até reproduzir quem quiser, aquilo que for sua opinião também, para a gente poder compartilhar disso, até com o Brasil, né? Com o Brasil todo.
que é bem interessante. A hashtag que envolve situações do Brasil todo é Basta de Corrupção Brasil e também a hashtag Deus me salvou Brasil. Isso é pessoal, mas, porém, é referente a tudo que acontece no Brasil como um todo. Obrigada aqui por todos. Obrigada aqui também pelo joinha. Obrigada aqui, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo pela adesão aí de estar participando com a gente, tá? Então, numa dessa, o que acontece? Que eu acho, assim, razoavelmente absurdo, né? Licença. Uma pessoa oradora precisa lubrificar um pouquinho, tá? Porque a gente precisa usar desse recurso, né? E o assunto política eu amo, mas não é um assunto que me faz bem para a saúde, não. Agora que eu estou um pouquinho mais light, lógico, né? Tentaram me matar. Então eu consigo conversar de uma maneira a ser mais, vamos dizer assim, menos revoltada, menos indignada, né? Tô até sorrindo mais, porque antes, gente, eu fiquei muito estressada, né? E esse problema de estresse leva também, né, na administração pública, a ter problemas de saúde. Então, verifiquem bem, todos os políticos que são estressados na política, eles possuem problemas de saúde que, numa sequência, vão piorando a situação cada vez mais. Então, por exemplo, políticos que fumam têm tendência a ter câncer. Políticos que antes eram gordos, comiam muito, né, sempre fizeram refeições muito exageradas, hoje possuem diabetes. Políticos que nunca cuidaram da sua saúde, ou se cuidaram só nos momentos efetivos de doença mais grave, ou até mesmo, né, uma prevenção de morte, assim, na última hora, sendo internado em grandes hospitais, né? Acabam não cuidando da saúde por causa disso, porque no plano de ação governamental deles nem consta, né, se eles fossem para utilizar a saúde pública, se eles iriam, né? Normalmente eles não vão, eles vão para particular, né, para o hospital particular. Então eu gostaria muito que o plano de ação governamental, o PAG, ou o plano de governo, seja sempre apresentado de maneira a ter os estudos técnicos, porque não dá para ser estudos não técnicos, né? Tem que ser estudos técnicos a respeito. Então, numa dessa, por exemplo, plano diretor. Olha quantas alterações, por exemplo, foram solicitadas numa das últimas audiências de um plano diretor, numa revisão de plano diretor. Então, eu falo para vocês, como é que pode, né, você não contemplar no seu plano de governo as alterações de plano diretor, de uma revisão de plano diretor, e de não ser feita exatamente a proposta daquilo que você vai fazer, né? Então, o plano de governo, gente, não é brincadeira, né? Não é para ser levado assim, nós vamos trabalhar na saúde, ele conhece a segurança pública. Propostas, projetos, nós da população, vamos colocar assim, o pessoal um pouquinho mais estudado, né? Nesse país que não tem tantas oportunidades, a gente fica triste de repente, ter que aceitar, né, nivelar por baixo a política. Mas eu gostaria, nesse ano de 2020, nessas eleições, que nós possamos, como cidadãos, melhorar o debate. Já pensou se todos os cidadãos fazem aquela perguntinha que eu falei? A quem você serve? Você é funcionário público, servidor público municipal de carreira? Ou você é comissionado? Qual é o cargo que você pretende? Sendo candidato a vereador, qual é o cargo que você pretende depois ter ascensão na própria prefeitura, já que você trabalha lá e você nos custa muito caro fazendo campanha? Vocês sabem que servidores públicos municipais candidatos, nesse momento, eles continuam ganhando o salário deles para fazer campanha. E, pasmem, não é que tem gente que nem faz campanha? E nem trabalha e nem faz campanha? Por isso que não tem votos? Olha que absurdo. Isso é subestimar nossa inteligência. Quando eu brinquei com os homens que eu fiquei loira para ser subestimada a inteligência, não é verdade, porque eu não gosto que subestimem a minha inteligência, gente. E eu gostaria que vocês também, cidadãos, não admitissem mais isso, né? Que o plano de governo agora, nesse momento, seja levado muito a sério, né? Que de outubro a 15 de novembro, a gente só pergunte sobre isso, plano de governo. Que a gente procure realmente aquilo que é efetivo, que a pessoa
promete que vai fazer, mas que na verdade não vai fazer, porque vão nos enganar no primeiro ano de 2021, porque o orçamento de 2021 já está para 2020 pronto, porque tem que ser assim, é assim que funciona. Então, o orçamento feito em 2020 é o que vai ser utilizado em 2021, gente. Então, tudo que se fala que vai fazer em plano de governo, pelas 50% a gente já corta, porque já falou besteira. Porque se não tem como dizer, vamos fazer uma grande mudança. Eu já fiz isso, já participei, e também achava que era possível essa grande mudança. Nananina, não. Não é verdade, sabe por quê? Porque quem está agora com o registro de candidatura a ser deferido, ele já fez os acordos, sabe para quando? Para 2022. Já está tudo feito. Sabe que tipo de acordo nessa campanha? Quais os deputados que eles vão trabalhar em 2022? Não está nem um pouco preocupados. Eles não estão nem um pouco preocupados de verdade em mostrar em 2021 o que vai ser feito. Vocês podem fazer o teste. Todo mundo que se apresentar. Gente, estou muito feliz porque eu sou candidata a vereadora. Sou candidato a vereador. Ok, qual é a pergunta-chave? Quais são seus projetos de lei? O que você pretende fazer no município? Para o município? Para a população? Essa pergunta, gente, tem que ser fatal, né? E se não, se titubear muito ou generalizar muito, já significa que a pessoa, infelizmente, não está imbuída de trabalhar de verdade. No mínimo que a pessoa quer é o salário, né, gente? Porque o salário de vereador, mais todos os benefícios hoje, né, de 10 a 15 mil reais, com os benefícios todos que acompanham, né, os acessórios, vamos assim dizer, a salários, e no caso de secretários municipais, na média de 17 mil reais, mais as vantagens também, que isso também acaba sendo valores muito interessantes para um município tão pobre como o nosso, né, município aqui, Brasil, municípios brasileiros. Veja no seu município, veja na sua cidade, pessoal aí de outros lugares do Brasil, vejam quanto é o salário do vereador e qual é o salário do prefeito também, tá? Porque no nosso município é altinho para o município. Um município pobre, com renda per capita baixa, cuja geração de empregos não é fomentada, tudo faz de conta. Então tá na hora da população parar de acreditar nesse faz de conta, sabe? Tá na hora de levar a sério a política, gente. Está nas mãos da população. É por isso que eu acredito na juventude. É por isso que eu gostaria que a juventude participasse, conhecesse mais, Cartilha do Jovem Eleitor. Esse ano, eu não sei se tem. Isso daqui é da última eleição. Essa edição é de setembro de 2015, que eu consegui, em 2015, né, que eu consegui obter para as eleições de 2016. Então, hoje eu não sei se tem nos TRS uma distribuição de cartilha de jovens, né, para os jovens. Mesmo porque os jovens, na verdade, eles não estão nem aí com a política. No máximo, eles estão meio de cheio, em virtude do que estão vendo na política. E não é que os jovens são de esquerda, não. Os jovens têm tanto mais noção que os mais velhos. E os jovens estão tão sábios perante os mais velhos hoje, os mais adultos, né, e principalmente a maturidade, que eles estão com bronca, com vergonha, eles estão desagradados com a política, eles estão desacreditados também com a política, em virtude de seus familiares, muitas vezes, terem cargos públicos e eles nunca terem visto os familiares falarem alguma coisa de bom que fizeram nos seus cargos públicos para a população, ou se vangloriar do trabalho deles enquanto servidores públicos. Pasmem, no nosso município, quando teve que utilizar crachá dentro da própria prefeitura, foi uma celeuma, porque eles nunca gostaram, nunca quiseram se identificar no Paço Municipal, no nosso palácio aqui, que eram servidores públicos municipais da prefeitura. Olha, gente, para mim, servidor da prefeitura, todos os setores tinham que ter honra de utilizar o uniforme da prefeitura, cada um do seu setor. Já pensou que legal, que lindo, né? A gente saber, nós cidadãos, sabermos que aqueles que atendem ao público, por exemplo, estão ali com o uniforme daquele setor, que você não está sendo atendido às vezes por pessoas de outros setores e que inclusive não levaram suas demandas para o setor correto, que agora isso diminuiu, porque na verdade existe alguns processos administrativos que são agora, até que enfim,
eles são informatizados. Olha que interessante, demorou, né, gente? E no seu município aí, vocês aí do Brasil todo, né, nessa mídia aqui, faça o favor, veja no seu município se também os processos administrativos estão informatizados. Vocês aqui do nosso município, que a maioria daqui é do nosso município, né? Eles estão querendo saber realmente como lidar com a parte referente a processos informatizados, a trâmite de processos informatizados. Então agora a gente já tem no nosso município os processos que tramitam, né, automaticamente. Vocês aí no município de vocês, né, no Brasil todo, dá uma olhada também se é informatizado o processo administrativo, que aí que envolve corrupção pra caramba, troquinha de favor, barganha, que infelizmente é assim que funciona ainda, né? Pergunta sobre se eu sou candidata. Então, a minha pretensão é de candidatura independente. Sim, eu sou candidata independente, porém, à prefeitura do município. Obviamente que a minha dificuldade hoje está no investimento com relação à parte de um profissional do direito, a um advogado ou advogada, que não se venda, olha que interessante, que não faça o joguinho de querer um empreguinho também em prefeitura, ou de querer alguma coisa em função que me comprometa, ou comprometa outras pessoas, que daí, infelizmente comigo, com o próprio slogan, Assunção previne a corrupção. Previne, eu não combato mais, não, eu previno a corrupção, né? Por quê? Porque conseguiram me convencer que eu não ia conseguir acabar com a corrupção. Mas minimizar sim, né, pessoal? Minimizar sim. Então, numa dessa, eu continuo candidata independente até o último momento, até o juiz eleitoral colocar com os seguintes argumentos, né, uma sentença onde coloque que eu não poderei ser candidata por isso, né? Se eu conseguir fazer novamente, refazer através de um outro advogado ou outra advogada, a petição novamente de candidatura independente, porque nesse momento os juízes eleitorais em nível Brasil e no nosso município estão deferindo ou não, proferindo as sentenças e analisando os documentos dos pré-candidatos a vereadores. São muitos mil no Brasil e no nosso caso cerca de 400 no município. E na verdade, o que ocorre nesse momento? Como foi tudo online, então precisa se verificar se está tudo corretamente entregue. No meu caso específico, que fui filiada a partidos políticos, porém, nesse momento, me desfiliei, para poder concorrer de forma independente nesse momento, o juiz eleitoral simplesmente ainda não fez a minha certidão de desfiliação, não enviou ao Tribunal Superior Eleitoral para ocorrer a minha desfiliação e eu receber a minha certidão de desfiliação. Então, obviamente, enquanto eu não receber a minha certidão de desfiliação, eu não acho justo nem correto que eu tenha que afirmar, o que eu possa afirmar. Eu sou candidata, né, a prefeita de Bragança Paulista. Eu estou pré-candidata ainda, mas com candidatura independente. Eu gostaria que isso ficasse muito claro, mas está bem difícil para os homens da política entenderem, imagina para as mulheres, né, gente, que nunca participaram, as que não conhecem a dificuldade que é para entender. Por que eu não sou uma candidata a vereadora? Porque eu não sou uma mulher do legislativo, eu sou uma mulher executiva, né? Eu sempre fui executiva, né? Tenho uma empresa que vai fazer 30 anos no ano que vem, se a política me permitir, se os próprios políticos me deixarem feliz com o meu CNPJ de volta, porque está na Justiça Eleitoral e eles não querem me dar certidão de desfiliação, não querem me dar certidão negativa de débitos de todas as multas eleitorais que fizeram contra mim. Então, numa dessa, a gente infelizmente fica triste. Alguém está comentando aqui sobre, me lembro que não está entrando as perguntas para mim, viu, gente? Vocês desculpem aqui, ó, não está rodando aqui. Tô achando estranho, não sou eu que não estou querendo responder não desse lado aqui, tá? Não estou conseguindo saber o que está acontecendo com as mídias sociais, com o que eu estou apresentando com relação ao meu horário, ao meu momento que eu estou utilizando essas redes sociais, tá? Me lembro que eu era jovem e trabalhava com o meu irmão. Você tinha empresa no mesmo prédio, já na Cândido Rodrigues.
Ah, sim, quem que é esse? Só pode ser, já sei quem é. Ah, sim, claro! Legal! Quando você era jovem, e eu também era jovem, você falando isso, meu Deus, quanto tempo. A primeira sede da minha empresa foi exatamente aí no prédio da Rua Doutor Cândido Rodrigues, e comecei lá uma agência de comunicação e eventos, uma empresa de comunicação e eventos lá no prédio. Eu tenho foto da sala lá, viu? Eu tenho a foto também daquele outdoor que o teu irmão autorizou a colar na parede do corredor, lembra? Que foi uma loucura colar um outdoor do lançamento do carro Santana, Volkswagen, na parede do prédio do teu irmão, que ele achou uma loucura querer. Mas é isso, gente, é que eu fui empresária do meu outdoor e tive os outdoors da cidade, por isso que inclusive desde 2006 eu pleiteei. Desde 2006? Não, desde 1999. Eu pleiteei para que 2006 não houvesse mais, depois de 2006, os outdoors em política, né, em campanha política, que isso já diminuiu bastante, né, o abuso de poder econômico, porque não que diminuiu, que acabou o abuso de poder econômico, não diminuiu, não acabou, porque esse ano vai ser pelas redes sociais o abuso de poder econômico. Quem tiver mais grana vai fazer... Ai, Ju, você tá aí bem, tudo bom, querido? Valeu, hein? Você sabe que a gente chama de Ju? Então, numa dessa, uau! Então, numa dessa, o que acontece, gente, que vocês não acreditam? Os outdoors, por exemplo, eram considerados mídia, era considerado mídia só para quem podia, né, anunciar em outdoor, no caso, né? Então, numa dessa, hoje as mídias são as redes sociais, né? Instagram, Telegram, Facebook, e todas as outras mídias, Twitter, tudo que você impulsionar, né? Então, por exemplo, uma coisa interessante, a melhor mídia para você realmente mostrar que você é técnico, profissional, sabe o que acontece numa dessa? Sabe o que acontece numa dessa? De ser profissional e de impulsionar mídias sociais? A ideal, sabe qual seria? LinkedIn. LinkedIn, para a gente conhecer realmente os políticos técnicos profissionais de verdade, a gente tem que ver se eles têm simplesmente rede LinkedIn, se eles estão lá profissionalmente, se ele está participando lá, né? Porque rede social, WhatsApp, mais o próprio Facebook, né? Então, são redes sociais mais populares que todos podemos ter, simples, mas o LinkedIn, por exemplo, o LinkedIn é um local de profissionais. Então, numa dessas, super interessante. Gente, eu não tô falando o nome de quem tá entrando, desculpa aí, obrigada pelos joinhas. Eu tô no máximo acenando para alguns, mas desculpa, porque não dá realmente para poder conseguir conciliar as duas mídias e ao mesmo tempo fazer. E eu sou solitária na minha campanha, porque ninguém acredita, assim como ninguém acreditava na primeira hashtag que eu lancei no ano, foi adiem as eleições 2020. Sabendo que o ministro Luiz Roberto Barroso acreditou nessa hashtag e prorrogou, eu fiquei muito feliz que nós teremos as eleições para o dia 15 de novembro, para o dia 29 de novembro, segundo turno, né? Então eu fiquei muito feliz da hashtag adiem as eleições 2020 ter sido acolhida pelo Tribunal Superior Eleitoral à época. E ninguém acreditaria. Então a minha campanha está sendo, olha, muito sacrificada, né? Em que sentido? Que eu estou fazendo tudo solo. Por que solo? Porque tem que ter coragem para não envolver as pessoas. E é bom que a gente faça as coisas sozinhas, inclusive porque você tem que fazer a prestação de contas também depois, né? Então é muito importante que você monitore todas as atividades, manhã, tarde e noite, e que você consiga fazer a sua agenda, ter tudo para apresentar, porque a prestação de contas é bem minuciosa, bem interessante, né? Deixa eu acenar mais uma aqui, que essa aqui merece o meu aceno. Não fique brava comigo. Ah, não é, irmã? Que bom que você está me assistindo. Tenho uma admiração por você, viu? Não leve a mal a tua irmãzinha do que eu perguntei para ela, tá bom? Fala para ela que eu sou uma excelente pessoa, que você já me conhece há mais tempo. Ela só me conheceu agora. Me dá uma força aí, amiga. Quem sabe do que eu tô falando aí, né? E esse assunto não é em nível nacional, viu, gente? Ah, mas pode até ser. Boa, vou até comentar sobre isso agora. Sabe o que acontece, que é preocupante, gente? É o seguinte, mulher, candidata feminina, dizer que vai abrir mão de fundo eleitoral, pelo amor de Deus, não faz isso não, gente. Foi tanto sacrifício, eu me ralei tanto, mas eu mandei tanto fax na época,
depois tantos e-mails, para que um dia nós mulheres pudéssemos ter participação, né, junto aos partidos de 50%, e a gente só conseguiu 30% até agora de poder participar. E daí ainda o pouco de dinheiro, que não é o dinheiro em si, em espécie, mas o pouco de estrutura, os 30% de estrutura que os partidos oferecem nesse momento, tem mulher querendo abrir mão, tem mulher dizendo que não vai usar o fundo partidário nacional, eleitoral, sendo que esse dinheiro é nosso, é da população, dos impostos do povo. O único partido que faz isso é o Partido Novo. Somente o Partido Novo tem essa proposta aos candidatos e às candidatas, né, de não utilizar o fundo partidário eleitoral. Mesmo porque o Novo até agora não deu para nós a resposta, Partido Novo, para onde foram os milhões que eles abriram mão. Então é importante a gente saber, né? Mas como o assunto hoje é de plano de governo, então eu estava falando a respeito do plano de governo que eu vinha saber recentemente, no caso do nosso município. E em nível nacional, vocês aí vejam nos seus municípios, né, quais são os planos de governo, né, que é muito importante para quem é candidato. Mas é mais importante para quem é cidadão, gente. Os cidadãos precisam muito, muito, muito acompanhar o calendário eleitoral, porque nós cidadãos temos uma força incomensurável que não usamos. Nós cidadãos, porque quando me perguntam, você é política? Não, gente, eu não sou política. Não é verdade que eu gosto de blá blá blá. Ao contrário, eu gosto de falar sobre fatos constatados, com experiências vivenciadas, o que não tem nada a ver, nada a ver com corrupção, com blá blá blá, entendeu? Então são fatos constatados que eu gosto de sempre levar em consideração para exemplificar como são os bastidores do submundo da política. É assim que eu escrevo nos meus textos para as autoridades da política, o nosso submundo da política. Mas eu gostei e amei ficar por muito tempo como cidadã prestante, sem participar da política partidária e não me dedicar ao assunto política partidária. Porque os estatutos são sempre parecidos, né? Então acaba acontecendo de que faz de conta que eles fazem o melhor pra gente, né? A Constituição cidadã, né? O que não é verdade também. Então numa dessa é muito preocupante o plano PAG, Plano de Ação Governamental, o plano de governo. Para não fugir do tema, senão vocês viram, né? Que eu falo bastante aquilo que eu conheço, aquilo que eu gosto de política, né? Então numa dessa é muito interessante quando é falado a respeito, sabe do quê? De que vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e na verdade não está planejado de verdade para fazer. Então tem gente que acaba fazendo de conta que entendido no assunto, né, que entende daquilo que está falando na política, que não está ali porque alguém colocou, no caso de partido político, acaba sendo os convencionais que colocam, não é população, né? Então, numa dessa, o que é mais interessante é quando se fala a respeito de que vou fazer isso, vou fazer aquilo, sendo que já está no plano de governo do outro, da gestão anterior, para ser concluído. Porque, graças a Deus, tem a lei de responsabilidade fiscal, que agora não deixa mais os políticos fazerem o que eles querem. Antes podia, agora não. Agora tem crime de responsabilidade fiscal, né? E nós sabemos que já houve impeachment por causa de abuso da responsabilidade fiscal, de fazer coisas erradas, né? As tais pedaladas na época. Numa dessa, todos os homens também haviam feito pedaladas, mas na vez da mulher, daí ela sofreu impeachment, né? E no caso dos homens, desde lá de trás e até hoje, continuam e sempre continuarão, os processos demoram muito, né, para serem analisados sob a ótica da responsabilidade fiscal, né? Como o assunto é plano de governo, então prestem muita atenção no plano de governo do Executivo e prestem muita atenção vocês, no caso em nível Brasil, nível nacional também, sobre os projetos de leis que hoje os candidatos têm que apresentar alguma coisa, gente. Tem, sabe por quê? É muito triste. A pessoa, eu sou candidato pela educação, pela saúde, e não tem nada de comprometimento com a população. Só quer ganhar para ser vereadora ou vereador. Se não tiver, vamos colocar aí para ser bem assim, boazinha com os políticos, com os candidatos nesse momento,
Vamos colocar um número bem básico, pequenininho, 3. 3 projetinhos de leis, vamos colocar naquela coisa básica da saúde, educação e segurança pública. 3 propostas para vereadores, 3 propostas para o executivo no plano de governo, para melhorar a qualidade de vida da população